Bom dia a todos, espero que todos estejam bem, espero que vocês tenham uma TPC muito produtiva. Hoje, nós temos um encontro específico com o Polo de São Caetano do Sul a respeito do ensino híbrido. Eu e a professora Renata iremos trabalhar com vocês o princípio dessa atividade e o final dessa atividade. No meio da atividade, vocês terão os trabalhos com as áreas. Então vamos lá, professora Renata, pode passar o primeiro slide? Pessoal, nós vamos fazer um resgate histórico com vocês. Os coordenadores, eles participaram em tempo integral destas atividades e agora nós vamos compartilhar com vocês, porque é a partir de agora que todos nós vamos fazer um ensino híbrido bem diferente. Vamos lá? Então assim, ó, vocês estão vendo aí, nós tivemos nossa primeira ação, né, uma escuta do polo, somente das 10 escolas de São Caetano do Sul. Ele ocorreu lá dia 31 de maio, e nós tivemos o quê? O nosso polo foi lá na escola Alfredo Burkhardt, né? Assim, muito obrigada também pela escola ceder o espaço para o nosso trabalho, juntamente com a diretora, a professora Alba, e a nossa supervisora Tânia Demenes, que está nos orientando nesse trabalho. Então, veja aí, lá no dia 31, nós fizemos uma discussão, uma escuta, né, vimos as demandas, as questões, ajustamos todo esse arsenal de discussão sobre o ensino híbrido e sobre aquele guia do ensino híbrido que foi posto pela secretaria, né? E, a partir dali, os coordenadores saíram com uma demanda de orientações para que eles fizessem uma escuta lá na escola e fizessem uma devolutiva mais para frente conosco, que ocorreu no dia 14 de maio, que foi a segunda escuta. Então, os seus coordenadores, eles fizeram uma apresentação do resultado para a gente naquele dia. E aí a gente foi democraticamente fazendo o trabalho. Vocês veem aí que tem um terceiro item, a reunião de apresentação e devolutiva da escuta para o NPE. Então, como que aconteceu isso? No dia 17 de junho, vocês viram que teve um espaço grande aí, né, um mês. No dia 17 de junho, o núcleo pedagógico se reuniu e foi dar as diretrizes, né, fomos pensar a questão das diretrizes de trabalho para vocês, sobre o resultado desta escuta. Perfeito. No quarto item, você vê aí que é no dia 18 de junho, teve um pré-alinhamento, nós criamos um grupo de WhatsApp com o intuito do quê? Facilitar essa comunicação da escuta, né, entre nós daqui da diretoria de ensino e mais os professores coordenadores de vocês. Essa reunião de NPE, que aconteceu dia 22/6, nós colocamos as áreas de conhecimento e tecnologias, mais o pessoal do Conviva, todos reunidos, para quê? Para trabalhar, primeiramente para fazer a escuta de todos, sempre a gente precisa escutar, para depois a gente se organizar e dar as diretrizes, né? Tudo muito democrático, tá, pessoal? Nada é imposto, não. A gente pensou em benefício de vocês. Aí fizemos as construções, alinhamos, agendamos, pré-agendamos, fizemos todo um conjunto do dia 22 de junho. No dia 4, você tem envio aí das orientações e solicitações dos professores, porque precisavam, mas esse é caminho sempre de WhatsApp. A gente só está colocando para vocês verem como é que está sendo o trabalho feito sobre o ensino híbrido a favor de vocês, a favor de todos, né, a bem da verdade. Nós tivemos dia 28 de junho o ajuste de datas, né, na questão da formação aqui do núcleo pedagógico com o polo, e no dia 29 de junho um alinhamento formativo às 10 horas, né. Pode passar, Renata, fazendo um favor? Nesse segundo slide, pessoal, o que que a gente teve? A gente tinha nos organizado para dar uma formação a vocês em meados de julho,
Então, esse encontro ia ser um encontro virtual, né? Um alinhamento com vocês, o PCNP, o PC, um professor de cada área, por 2 horas, que é o que vai ocorrer hoje. Porém, hoje vai ocorrer de uma forma em que as áreas vão se apresentar, passar a atividade de metodologia ativa para vocês conhecerem, só que não vai dar para fazer do jeito que nós queríamos, por conta de calendário, por conta de agenda e por conta principalmente de horários, ok? Por isso que vocês até estão percebendo que eu estou falando para vocês assim muito rapidamente, porque nós estamos sendo o mais objetivo para vocês, né? Então foi suspenso. E agosto nós tivemos uma formação com o professor Herbert da USP, que aconteceu no dia 17 de agosto, sobre o ensino híbrido. Então, vocês perceberam que esse histórico, todos eles foram ticados lá com ok, porque foram de fato acontecidos e vai sendo o nosso norte de alinhamento, porque vocês são um polo especializado que está acontecendo a priori com vocês, né? Veja, a semana agora que está previsto, agosto, né, uma formação dos pares remota, é uma TPC somente para vocês, que vai acontecer agora essa semana de 31 de agosto a 2 de setembro. Né? Então, vocês vão assistir, né? Muito provavelmente, aliás, vocês já estão assistindo, porque aqui está sendo gravado, vocês vão assistir dentro dos dias das suas áreas, tá? E aí você tem, para setembro e outubro, o que, que você vai ter? Vocês vão aprender hoje. Acredito que vocês já até saibam, mas a gente vai reforçar essas atividades, essas metodologias ativas do ensino híbrido para vocês. Vocês podem e devem e vão colocar em prática, porque depois vocês vão dar essa devolutiva para nós. Eu vou parar por aqui, né? Porque o que vai acontecer comigo até o presente momento são essas explicações. E agora você vai conhecer os trabalhos das áreas para vocês e as suas metodologias ativas. Eu espero que vocês tenham uma boa compreensão. As escolas, por favor, peçam aos seus PCNPs um suporte maior em questão das metodologias ativas que forem apresentadas. Eu espero que vocês tenham uma boa formação e boa sorte a todos. Tchau, porque depois vão entrar agora as áreas e depois a Renata vem falar com vocês. Tchau, boa formação para vocês, gente. Olá, professores, professores coordenadores, dando continuidade à fala da Rosângela, eu gostaria de informá-los que a formação do ensino híbrido, que aconteceu na semana do dia 17 de agosto, ela aconteceu devido à solicitação da escuta que os PCs fizeram com vocês, tá? Então, é todo um trabalho minucioso que está acontecendo aqui na diretoria de ensino, para que todos da rede entendam sobre o ensino híbrido, tá? Para vocês entenderem como será a nossa formação, nosso projeto piloto, teremos a fala do Emerson e do Rogério, que vão tratar sobre a tecnologia, e depois as áreas entrarão com as metodologias. Vocês já sabem, mas eu vou resgatar em qual grupo que vocês se inscreveram. Na área de linguagens, a metodologia é a rotação por estações. Nós elencamos as escolas e o nome, disciplina e e-mail do professor. Área de matemática, a metodologia é projetos ou problemas. Então, depois verifiquem qual é o professor que se inscreveu nessa área para que ele possa aplicar na escola a metodologia com a ajuda de outros professores. Vocês não estão sozinhos. As ações para a área de ciências da natureza, a metodologia é à la carte, júri simulado. Ciências humanas, estudo do meio. Lembrando que este PPT será disponibilizado para vocês. Cronograma. Após assistirem
esta apresentação dos nossos colegas PCNPs. Vocês terão os meses de setembro e outubro para aplicar a metodologia. Convidem outros professores para alinharem a melhor forma de como será essa aplicação. Nos dias 3 a 5 de novembro, nós disponibilizaremos aos PCs um drive e vocês irão entregar o trabalho para eles, para os PCs, e eles vão nos enviar o filme, o vídeo, o making of, o trabalho que vocês realizaram. Não estamos fechando um método, porque queremos deixar vocês livres para escolherem, tá? De 8 a 12 de novembro, nós teremos uma comissão aqui na diretoria de ensino, que irá analisar, assistir todos os trabalhos de vocês, e nós escolheremos uma metodologia para que dia 22 de novembro tenha a culminância. E essa culminância resultará em 4 trabalhos, já que são 4 metodologias. No dia 29 de novembro, nós precisamos fechar todo esse projeto do ensino híbrido para verificar o resultado, porque lá no início, em maio, nós fizemos um questionário no Google Docs, onde escutamos apenas os professores. E lá encontramos algumas dificuldades em compreender este aprendizado por intermédio do ensino híbrido. E para saber se teve um resultado eficiente e eficaz, tanto aluno quanto professor irão responder a este questionário para saber se as metodologias foram absorvidas e aprendidas. Então, eu espero que vocês se empenhem, que vocês gostem desse trabalho para cada vez mais desenvolver uma aula, um aprendizado com eficácia, porque aqui é o trabalho, a técnica, sempre aproximando o professor e o aluno. Aqui é o Emerson, PCNP de Tecnologia da Diretoria de Ensino de São Bernardo. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a tecnologia na perspectiva do ensino híbrido e principalmente a evolução tecnológica dentro da educação. Para isso, eu trouxe para vocês um vídeo a seguir, bem curtinho, mas que ele exemplifica muito o uso das tecnologias na educação.
Esse vídeo ele nos traz uma reflexão sobre o uso da tecnologia, sobre a evolução dessa tecnologia ao longo dos anos e principalmente o que é a tecnologia. Pois a tecnologia ela é uma aliada no processo educacional, mas ela não pode ser um limitante. Ela não pode impedir que o aluno avance ou que o professor avance em determinados conteúdos por não possuir essas tecnologias. A gente vê que um lápis é uma tecnologia, um carvão que foi feita a escrita é uma tecnologia. Ou seja, tudo é tecnologia. A tecnologia é algo que foi desenvolvido para facilitar a nossa vida ao longo de anos e anos. Portanto, quando eu estou trabalhando com o meu aluno, eu não posso utilizar o argumento de não ter tecnologia para desenvolver um trabalho. No ensino híbrido, é muito importante que se tenha essa tecnologia. Porém, podemos criar outras situações. Quando a gente fala em tecnologia, o professor logo pensa no computador. Mas nós temos os computadores, nós temos celulares, nós temos outros dispositivos móveis, um rádio, um projetor, algo do gênero. Então, tudo isso é tecnologia. Mas eu também tenho a possibilidade de desenvolver atividades tecnológicas, porém desplugadas. Como, por exemplo, desenvolver uma maquete de Scratch, por exemplo, usando palitos de sorvete e cartolina. Então, existem outras possibilidades. Ela não pode limitar o nosso trabalho. Óbvio que, como eu disse anteriormente, é uma aliada e uma aliada muito poderosa para os nossos trabalhos. Mas nós também, enquanto professores, temos que exercitar a nossa criatividade e desenvolver trabalhos apesar da tecnologia. Eu espero que por hoje é só e eu agradeço a participação de vocês. Ensino híbrido. Personalização e tecnologia na educação. Hoje, com a internet, as informações estão disponíveis para qualquer pessoa em qualquer lugar. Novas formas de aprender e ensinar levam o educador a refletir sobre as possibilidades de integração das novas tecnologias digitais ao ensino. Mas só as tecnologias não são suficientes para que cumpram o objetivo de ampliar a conexão com os alunos e potencializar o seu aprendizado. A tecnologia veio como facilitador e potencializador do ensino, abrindo as portas para novas possibilidades de aprendizagem. O ensino de um para muitos, em que o professor explica o mesmo conteúdo para todos, não considera que os alunos aprendem de maneiras diferentes. O ensino híbrido é uma proposta de integração das tecnologias digitais ao ensino, onde o estudante aprende na escola também com o ensino online, possibilitando algum elemento de controle sobre o tempo e o ritmo do aprendizado. Esse modelo permite que o professor obtenha informações individualizadas sobre o desempenho dos alunos e consiga agir com maior eficiência nas necessidades de aprendizado e com maior rapidez. Nesse modelo de ensino, é possível o uso de recursos que auxiliam o professor a elaborar diferentes estratégias, de acordo com as necessidades de seus alunos, favorecendo a personalização do ensino. Sabemos que essa tarefa não é nada fácil. Por isso, organizamos esse curso, com base na experiência de alguns professores, para que todos os outros tenham a possibilidade de compartilhar suas experiências com essa proposta em suas salas de aula, potencializando o aprendizado dos seus alunos. O ensino híbrido abre o horizonte para a personalização, tendo a tecnologia como aliada. Olá, professores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam a salvo e principalmente estejam animados para essa formação acerca das metodologias ativas.
Sou Mário, sou PCNP de Educação Física e fui democraticamente eleito para conversar com vocês a respeito da metodologia que nós escolhemos para tratar no dia de hoje, que no caso será a rotação por estações. Eu sei que o Emerson conversou com vocês agora há pouco a respeito de tudo que envolve as metodologias ativas, mas só para dar um contexto, a rotação por estações é uma metodologia que é possível criar ambientes de aprendizagem dentro da sala de aula, na qual os alunos passam, né? E aí trabalham as habilidades, as competências de forma conjunta. Tá? Aí nós temos, na verdade, pouco tempo para conversar a respeito disso, né? Espero que a gente possa, no futuro próximo, ter a possibilidade de ampliar, né? E aprofundar todos os aspectos que cercam a rotação por estações. Só que nesse momento nós vamos abordar isso de uma forma bem básica. Inclusive é um slide só. Inclusive vai ter um momento para vocês fazerem o print da tela para vocês poderem usar no planejamento de vocês, no plano de aula, enfim, para que nenhum detalhe se perca. E uma coisa que é interessante nas metodologias ativas, que assim o detalhe ele faz muita diferença mesmo. Vamos lá então, vamos lá para o primeiro, que evidentemente você precisa de uma sala, um espaço, né? E que nesse espaço você vai disponibilizar de mesas, né? Ou espaços de trabalho, tá? Aí no slide está o número 5, mas isso também vai depender muito do planejamento que você vai fazer com relação a essa aula, o seu plano de aula, né? Então, vamos convencionar agora no início 5 ou mais espaços de trabalho, tá? Isso vai depender, novamente falando, do seu planejamento e também de alguns aspectos que nós vamos falar a seguir. Depois que você organizou o espaço, inclusive é interessante, se possível, você fazer um croquis da sua sala. Realmente, você desenhar a sua sala e você imaginar de uma forma espacial de que forma você vai organizar essas estações, tá? Primeiro, com a questão de organização de espaço e principalmente nos dias de hoje, como a preocupação com o isolamento social é muito grande, você também precisa pensar que esse aluno precisa ter, que esses alunos, né, que eles vão estar em grupo, eles precisam ter espaço para se movimentar e para evitar, né, você fugir desse distanciamento social. Tá? Isso também é um aspecto que a pandemia trouxe para a gente. A próxima ação seria, em cada mesa ou em cada espaço de trabalho, você colocar uma comanda com uma missão ou então com uma tarefa a ser cumprida. Tá? Essa comanda, ela pode e deve, tá, se basear nas habilidades essenciais, na habilidade que você queira trabalhar, né, a habilidade específica da sua aula, e que também você pode utilizar as múltiplas inteligências, tá? As múltiplas inteligências, elas podem ser utilizadas principalmente para você estimular aqueles alunos que têm um pouco mais de dificuldade com relação à leitura e à interpretação de texto. Muitos alunos interpretam melhor de uma forma de desenho ou de uma outra maneira, tá? Então você precisa também, dentro do seu planejamento, principalmente quando for o momento para organizar essa comanda, precisa ter esse carinho com esses alunos também, certo? Então, só para poder relembrar, né, aqui estão as 7 inteligências múltiplas que você pode utilizar para incrementar as suas comandas, as suas missões, tá? Então, você criou o seu espaço, né? Você colocou dentro de cada estação uma comanda, e aí o que acontece? Você precisa também, que é um aspecto muito importante, determinar um tempo para que essa interação, que essa resolução dessa missão, dessa tarefa seja cumprida. Esse tempo, ele
deve ser baseado em muitos fatores, tá? O primeiro deles, com relação ao tempo da sua aula, né? Normalmente nós temos aulas de 45 minutos, então você não pode montar uma atividade para ser realizada em 45 minutos. Tem muitas situações que acontecem e que você vai precisar de tempo, né? Então, você deve determinar um tempo que seja possível, né? O seu grupo de alunos se organizar, ler a comanda, entender a comanda, realizar a ação, entregar a tarefa e estar pronto para a próxima estação. Na sequência, depois que você organizou o espaço, colocou as comandas, né, determinou um tempo para isso, você vai realizar a ação. Quando você realiza essa ação, normalmente você pensa, está tudo feito, agora é só esperar eles fazerem, né, os seus alunos realizarem. Nada disso. É agora que começa a ação, porque durante a contagem de tempo, muitas variáveis podem acontecer. E se você não tiver o domínio dessas variáveis, a possibilidade de algo dar errado vai acontecer. Então esse é o momento que você precisa contar o tempo, né? Você precisa mediar os conflitos, você vai precisar estar preparado para resolver pequenas questões do entendimento da comanda ou algo que surge de forma inesperada naquele momento, então você precisa estar preparado para resolver isso. E também precisa estar preparado para estimular os seus alunos a cumprir as missões que estão nas comandas, tá? Então isso vai demandar um trabalho anterior muito grande, no sentido de realmente treinar o seu aluno a trabalhar em grupo, a resolver conflitos dentro desse grupo, né? E também mediar. Os alunos também precisam aprender a se mediar. E isso é um trabalho que pode ser feito antes, né, desse momento da metodologia. Você organizou um espaço, você criou comandas, essas comandas elas são baseadas nas habilidades essenciais ou então na habilidade da aula. Você determinou um tempo de realização dessa tarefa, você organizou durante a execução dessas tarefas, você mediou o tempo, mediou os conflitos, resolveu problemas, estimulou seus alunos. O que acontece? No final do tempo determinado, você tem que organizar a rotação desses grupos, entendeu? E isso também é importante, olha. Importante aquele croquis que você fez antes do início, porque você também precisa colocar isso de uma forma visível. Muitas vezes alguns professores colocam setas no chão, setas no ar. Dentro da própria comanda existe lá um organograma que vai orientar o aluno a saber de que estação ele está, que estação que ele vai. Enfim, isso também precisa estar bem colocado dentro da sua comanda. Depois que você fez tudo isso, né, deu o tempo, você vai seguir o plano, né, até que todos os alunos passem por todas as estações. Então, após todo esse circuito, é interessante que o professor faça a autoavaliação com seus alunos sobre o que cada aluno entendeu daquilo, de cada fase que ele passou, quais foram as impressões dele, quais foram as dificuldades, o que ele achou interessante, o que ele achou que não ficou bem claro e principalmente como ele avaliou e como ele consegue avaliar os demais alunos. Quando você organiza direitinho a sua comanda, você tem dentro dessa comanda instrumentos para poder avaliar e o aluno também tem instrumentos para avaliar a si e aos outros. De posse de todas essas comandas, o professor vai fazer, né, a correção, né, se as tarefas, se as missões elas foram cumpridas a contento e também verificar qual foi a participação de
cada aluno dentro de cada estação, de cada tarefa. Bem, pessoal, de forma bem resumida, essa seria a dinâmica da rotação por estações. Eu fico por aqui agradecendo a atenção de todos e agora nesse momento vocês vão ficar com a equipe de matemática com a próxima metodologia. Espero revê-los num momento bem próximo e até a próxima. Olá, meu nome é Ana Paula, sou PCNP de Matemática e estou compondo a equipe de Matemática para mostrar para vocês um pouquinho sobre uma metodologia ativa. A nossa metodologia chama-se Aprendizagem Baseada em Problemas. Vamos demonstrar a seguir um pouquinho sobre essa metodologia e alguns passos importantes para conseguirmos utilizá-la. Olá, pessoal. Meu nome é Isabela, eu sou PCNP de Matemática, juntamente com a Ana Paula. Como ela disse, nós iremos falar sobre uma metodologia ativa, que é resolução de problemas. Lembrando, na resolução de problemas, nós também acabamos utilizando o pensamento computacional. Aqueles que não assistiram, eu indico que vocês procurem na biblioteca da Diretoria de Ensino este ATPC sobre gamificação. Foi muito legal, aonde lá nós mostramos exatamente como utilizar o pensamento computacional. Vamos lá? Olá, pessoal. Nós iremos falar dentro do ensino híbrido de uma das metodologias. A metodologia utilizada pela equipe de matemática será aprendizagem baseada em problemas. Isso mesmo. Então, o que se trata essa metodologia ativa? Se trata de um problema que iremos analisar para tentar achar, então, a solução desse problema. Então, serão o quê? Desafios que iremos chamar de problemas, tá? Para a gente, então, chegar a um acordo, a uma conclusão de como resolver esse problema, o trabalho em equipe, o trabalho em grupo é muito importante. Então, podemos refletir e analisar para podermos, então, criar projetos, ou seja, estratégias para solucionar esse problema. É importante que, na hora de criar esses projetos, temos que analisar muito bem quais os recursos que nós temos disponíveis. Então, não podemos planejar algo contando com recursos que não temos no momento. Além disso, é muito importante definirmos metas, ou seja, prazos para cumprirmos. Pode ser por etapa, pode ser o prazo final, mas sempre focando na solução deste problema. Exatamente, Ana. E para isso, o que nós esperamos do nosso estudante? Para começar, nós queremos que ele seja protagonista. E para isso, nós precisamos incentivá-los a fazer essa procura, a ver os recursos disponíveis, para poder, então, junto com o seu grupo colaborativo, resolver este problema, tá? Para isso, nós temos alguns trabalhos, né? Vamos sugerir alguns trabalhos para vocês resolverem. Vamos lá, Isso Ana? mesmo. Então, o que queremos desse estudante? Queremos o estudante inventivo, crítico e colaborativo. Isso é muito importante nessa metodologia. Bom, o trabalho ele pode ser somente numa área, não especificamente em matemática, pode ser trabalhado em qualquer área e pode ser interdisciplinar, trabalhar várias áreas juntos. Para isso, tem que ter as competências, né, diversos materiais curriculares, usar não somente essa metodologia de resolução de problemas, nós podemos usar junto com esta metodologia ativa outros tipos de metodologias, tá bom? Para isso, né, como eu falei, é transformar esse estudante
numa autonomia, deixando ele curioso para que ele possa ir investigando todas as possibilidades para poder resolver aquele problema. Para isso, né, nós vamos sugerir algumas fases, né? São necessárias exatamente cumprir todas essas fases? Pessoal, depende do projeto que está sendo criado. Nós estamos sugerindo algumas dessas etapas, tá bom? A Ana vai explicar para vocês essas etapas aí. Isso, como a Isabela mencionou, temos algumas fases de sugestão para criar esses projetos. Então, uma das fases que temos é identificar termos difíceis. Depois temos definir os problemas, analisar os problemas, um resumo, formular objetivos de aprendizado, buscar informações e discutir possíveis soluções. Então, a seguir, iremos detalhar cada uma dessas fases. Exatamente. Então, a primeira fase está lá, identificar termos difíceis. Bom, quando a gente fala identificar termos difíceis, o que acontece? Em matemática, nós temos algumas expressões ou termos que podem atrapalhar o entendimento daquele problema. Utilizando esse identificar termos difíceis, nós podemos usar em qualquer área. Os alunos, às vezes, esbarram com alguma dificuldade em algum termo que ele não compreende, alguma palavra que não é comum no seu dia a dia. Então, isso acaba atrapalhando para que ele possa fazer o desenvolvimento daquele problema, tá? Então, é sempre importante o auxílio de um professor, talvez às vezes um colega pode utilizar, mas aí que está a função do professor, tá? Ser orientador e facilitador desse processo. Isso é muito importante. Antes de verificarmos o problema, saber interpretá-lo corretamente, tá? Então, a segunda fase seria definir, então, os problemas. Então, depois que conseguimos interpretar exatamente o que aquele problema traz, nós vamos então listar esses problemas, tá? Pode ser então um problema da escola, do bairro ou da comunidade. Não importa da onde vem esse problema, tá? Desde que seja um problema que estaremos então buscando a solução. Exatamente. Lembrando, né, pessoal, que esse problema surgiu lá atrás, na primeira ideia de como resolver algum assunto. Uma próxima fase que nós estamos sugerindo seria, depois que você identificou, depois que você definiu, você vai analisar aquele problema. O que seria analisar o problema? Ou seja, você vai discutir com o seu grupo, com a sua turma, quais são os problemas existentes ali, naquele projeto que aconteceu. Então, são hipóteses, né? Cada aluno, cada componente do grupo vai levantar hipóteses de como resolver ou solucionar aquele problema, certo? Isso mesmo, é dessa maneira que iremos então iniciar, eh, a possível solução desse problema. Então, nessa nova fase, seria muito importante fazermos um resumo, então, de todas as ideias que surgiram. Então, criar uma síntese de tudo que foi discutido no grupo é muito importante. Então, iremos então verificar problemas, os conhecimentos dos alunos, as soluções e vantagens e desvantagens da aplicação desse projeto. Tá? Então, o resumo é importante para verificar tudo que foi falado, todas as ideias que surgiram, para então iniciar o projeto. E para isso, depois de tudo isso que foi falado, o que que acontece? É preciso formular todas essas ideias num ponto central, tá? Então, para isso, o estudante tem que conhecer as várias áreas que podem facilitar o desenvolvimento desse projeto aí, correto?
Isso, desta maneira o estudante vai verificar então qual a área do seu conhecimento e como ele pode expandir esse conhecimento através desse projeto então que está sendo criado. Para isso, é importante buscar as informações. Então, por onde começar esse projeto? Temos que analisar todas as informações que temos sobre esse problema. Então, vamos identificar de onde o conhecimento ainda não é amplo. Então, o estudante parte em busca dessa informação para expandir, então, para aumentar os seus conhecimentos, os seus temas, né? Que já é de conhecimento dele, e então, essa parte pode ser trabalhada de forma individual. Então, depois de discutido em grupo, cada estudante pode expandir, então, esses conhecimentos de forma individual. Vocês irão perceber que nesse método que nós estamos utilizando, nós vamos embarrar em outras metodologias ativas que vão acabar se interligando com essa metodologia. Bom, depois de tudo isso que foi feito, vai se discutir as possíveis soluções que cada um foi pesquisar individualmente ou em dupla, né, ou mesmo em grupo, e vai mostrar a toda a equipe o que eles entenderam e aprenderam. Essas novas informações vão ser integradas às soluções já debatidas. A partir daí, vão ver como vai ser solucionado aquele problema. Vão chegar numa única hipótese, né, para fazer a solução desse problema, tá bom? Gente, não podemos esquecer que para todo problema nós precisamos determinar um prazo. Dependendo do problema raiz, nós vamos ter um prazo curto, médio ou longo, tá bom? Eu agradeço a todos, espero ter colaborado. Estamos deixando aí a bibliografia para maior interesse de vocês. Obrigada. Olá, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Sou PCNP de Física Gregório. Nesse momento, estarei falando sobre o ensino híbrido. Lembrando que o ensino híbrido é uma metodologia ativa que irá junto professor e aluno trabalharem para construir e obter conhecimentos. É uma maneira nova de pensar o ensino tradicional. Isso porque um dos princípios da base comum curricular é a promoção do aluno como protagonista do seu próprio ensino e aprendizagem. E para que ele consiga guiar o seu desenvolvimento fugindo do ensino tradicional, pois até então ele tinha uma posição passiva, onde ele chega na escola, senta na carteira, abre o livro, olha para o professor e aguarda que o professor passe os conhecimentos, onde ele passivamente escreve em seu caderno, mas no ensino híbrido, o professor nesse momento, ele é o mentor que vai ajudar, incentivar, ele vai motivar como parceiro do aluno, onde ele entrega um tema para o aluno e o aluno vai para casa pesquisar sobre o tema e procurar obter todos os conhecimentos sobre esse tema. E ao retornar para a sala de aula, ele já detém o conhecimento diante do tema que para ele foi passado. Então, ele é um autônomo, pode então argumentar, discutir, observar juntamente com todos, portanto, como protagonista do seu próprio conhecimento. Lembrando que ele, quando está em casa, ele tem a autonomia de poder ali observar qual é o momento, em que hora, em que local ele pode estar estudando, investigando sobre o tema que lhe foi passado, para que quando ele retorne, ele vá com todo esse conhecimento. Então, nesse momento, como protagonista, ele personaliza o seu momento de estudo. Aqui, o aluno como protagonista, ele está sempre ao centro. Lembrando que é aquilo que a gente sempre fala, ele
personaliza. Só que aqui ele tem que ter o senso de responsabilidade, ele tem que conseguir observar o espaço em que ele pode atuar, qual o papel daquele mentor que auxiliou. Quando uma gestão coloca algumas regras que ele tem que cumpri-la, por exemplo, 7 horas da manhã, você tem que estar na escola. Então, todo esse tipo de regra e toda essa estrutura que está ao redor dele, ele vai lembrar que traz ele como um cidadão protagonista e detendo os seus próprios conhecimentos, observando que a sua naturalidade vai acontecendo com o passar de todos que estão ao seu redor. E ele consegue avaliar os seus próprios conhecimentos e o seu crescimento. No ensino híbrido, são 4 modelos. E o modelo que eu estarei aqui falando com vocês é o modelo do à la carte. No à la carte, quando nós olhamos, automaticamente nós já imaginamos estando a um restaurante. O modelo à la carte é basicamente que isso, aonde você, ao chegar em um restaurante, você recebe um cardápio. E dentro desse cardápio já está todo colocado e que você, como um autônomo, vai escolher o que melhor vai lhe servir. Lembrando que o modelo à la carte, ele te abre um leque de conhecimentos que você venha a ter, desde que ele esteja dentro desses padrões que tenham que seguir. O modelo à la carte, ele é exatamente isso. É um cardápio de conhecimentos para o aluno. Então, lembrando que lá no modelo à la carte, em um restaurante, é um estabelecimento com essa variedade. Então, modelo à la carte, o estudante passa a ser responsável pela organização dos seus estudos de acordo com os objetivos gerais a serem atingidos. Organizados em parceria com o educador, a aprendizagem que pode ocorrer no momento e no local mais adequado e personalizado, como eu já comentei, onde o aluno pegou esse cardápio em sua mão e ele vai personalizar o que ele mais gosta, o que ele precisa, o que ele consegue. No modelo à la carte, pegamos como exemplo o júri simulado como uma metodologia de ensino ativa. É uma metodologia de ensino viva. Portanto, para que o professor possa estar trabalhando, o júri simulado é uma excelente ferramenta para que ele observe esse modelo à la carte, onde nós temos as atividades de júri simulado, possibilitando o aprofundamento de determinados temas. Lembrando que o modelo que nós temos de júri simulado, ele até já existe, alguns professores até atuam, e ele cai exatamente em cima do ensino híbrido, porque ele consegue montar um júri e ele pode ser remoto. Ok? Então, os alunos passam a ter um incentivo, ele procura observar junto com o seu colega como melhor se adequar para poder fazer essa apresentação no júri. O professor que trabalha com o júri simulado, ele desenvolve uma série de habilidades de investigativos e principalmente argumentativo do aluno. No passo a passo, os objetivos: estudar, debater o tema, levando todos os participantes do grupo a se envolver e tomar uma posição. Então, quando o professor entrega ao aluno um tema e ele vai procurar investigar, procurar saber, procurar a fundo os conhecimentos dentro da sua personalização, ou seja, eu quero em casa estar lá investigando esse caso que ocorreu em X e etc. Então ele vai procurar como argumentar diante desse tema que é o nosso júri aí que ele vai ter. Ora, é muito incentivador para o aluno. E ele quer realmente debater e conseguir argumentar. Isso é muito importante. Bom, quando ele tem isso, ele vai excitar a expressão e o raciocínio, lembrando que até o raciocínio lógico, onde ele pensa mais rápido e desenvolver um senso crítico. Aí, para as etapas de um júri,
é necessário que o professor já tenha trabalhado com esses alunos uma aula anterior, falando para eles que vai trabalhar com um júri simulado. Esse júri ele vai acontecer através de um videoconferência e que você terá que fazer as suas argumentações. Então, uma aula anterior ou até duas anterior, você já cria a expectativa no aluno de que acontecerá esse júri. Lembrando que para o aluno você vai incentivá-lo, você vai colocar nele ali algo que dê a ele uma motivação para ele trabalhar nesse júri simulado. Ora, desenvolver nesse aluno esse senso crítico, ele vai então personalizar e falar, olha, eu gosto de estudar apenas quando estou ouvindo música, porque eu sei o que eu vou fazer e o que eu vou falar no momento. Isso é muito importante. Então, as etapas do júri simulado, ele tem um tempo que o professor tem que saber colocar e cronometrar sem deixar que se torne nada ali que escape do tempo que ele vai ter. Não dê nenhum tipo de abertura para que se torne polêmico. Então, o professor fala, ó, o tempo da aula serão 45 minutos. Para vocês socializar ideias nos grupos, cada grupo ali vai socializar, vocês terão 5 minutos. Para a tese de defesa ou para a argumentação, nesse momento, é colocado para cada grupo ali seus 5 minutos para cada grupo. O debate entre os grupos são 15 minutos. As considerações finais, 5 minutos para cada grupo. O veredito, que ele é muito importante, um veredito. Então, é o momento em que ele sabe que a argumentação que ele utilizou será exatamente o que ele estudou, o que ele cresceu, o que ele colocou para dentro de si e essa argumentação cai diretamente com o veredito. Numa aula anterior, aonde você vai dar as funções dos participantes, também é outra coisa que coloca aí o professor sendo também sempre aquele que vai estar ao lado do aluno, que vai ajudá-lo, ou seja, é necessário que o professor pelo menos perceba o perfil do participante para que você possa conduzi-lo em cada local que ele desejar. Eu desejo ser juiz, mas será que ele tem esse perfil? Então, isso é muito importante. E quando você olha para ele e fala, Joãozinho, você tem a cara de um juiz. Isso, para o aluno, nossa, ele vai nas nuvens. E é muito importante. Tá, então vamos lá. Você tem o juiz, você tem o advogado de acusação, o advogado de defesa. Lembrando que nós temos as testemunhas, que é outra coisa também muito importante. A divisão, como eles estão em remoto, eles entre si vão tentar não conseguir falar nada para ninguém. Porque quando está no presencial, você fala, um está fazendo a fofoca do outro e etc. E você, como professor ali no meio, você sabe que pode acontecer e você vai ter que ser aquele que vai estar para auxiliar. Lembrando, corpo de jurado. Corpo de jurado, ele ouve todo o processo, tem que ser bem imparcial, ele tem que ter uma quantidade ímpar, 3, 5, 7 de corpo nesse júri. O público, ele está dividido sempre em 2 grupos, de defesa e de acusação. Os argumentos para cada um, o júri tem que estar acompanhado de silêncio absoluto. Todo passo a passo, ele deve ser ali dialogado e colocado para o aluno. Então, quem é o coordenador que vai apresentar, quem vai cuidar do tempo, quais são os participantes, a preparação para o júri abre a sessão, os advogados, a intervenção de testemunhas, tudo isso tem que estar cronometrado dentro do tempo. Para tudo isso, existem ali no seu final a leitura e a justificativa da sentença pelo juiz. Óbvio, isso é o que vai fazer com que todo aluno bata a palma. E saber que ele está dentro de um ensino híbrido, onde ele trabalhou um pouquinho dentro da sala de aula e o outro tempo lá em casa, personalizando ali o horário que ele queria estudar. E aí, no final, você vai comentar com ele, colocando no ensino híbrido, pessoal, que agora realmente é uma ferramenta que tem que ser utilizada, onde saímos do tradicional. E eu gostaria de saber de cada um de vocês que proveito tiramos dessa dinâmica. O que mais nos agradou? Como nos sentimos? O que podemos melhorar? Saber que
dentro de um júri também pode acontecer aquele que fica contente e o outro que não fica tão contente. Ok, pessoal? Então, diante desse ensino híbrido, é uma ferramenta do júri simulado que vai auxiliá-lo, vai ajudá-lo, e espero que eu tenha ajudado um pouco mais a vocês. Muito obrigado a todos. Olá, espero que estejam bem. Eu sou o PCNP Daniel. Nós iremos apresentar aqui o ensino híbrido na perspectiva das ciências humanas. Tá? Eu vou iniciar falando um pouco do estudo do meio na perspectiva de uma metodologia ativa que pode ser aplicada em sala de aula de forma prática. Na sequência, a PCNP Edneia também irá falar sobre esse ensino híbrido e os graus de liberdade entre professor e aluno no ensino híbrido dentro da perspectiva das ciências humanas. O estudo do meio nas ciências humanas envolve várias práticas pedagógicas que posicionam o estudante no centro da aprendizagem. É uma metodologia ativa que contempla o ensino híbrido ao exigir do aluno um conhecimento prévio do meio onde será estudado a determinada área do conhecimento ou a determinada atividade proposta pelo professor. Tá? A análise desse estudo do meio pode envolver um parque, um recurso hídrico ou um espaço do próprio bairro, de forma que esse aluno analise nesses espaços as transformações sociais, as atividades econômicas, os impactos ambientais e demais fatores do aspecto cultural e social daquela área. O estudo do meio ele pode se adequar a diversas situações de aprendizagem na área das ciências humanas, pois as habilidades exigem esse olhar do aluno diante das realidades e transformações que ocorrem no espaço geográfico e na sociedade. Então, o aluno vai fazer uma leitura desse espaço, identificando problemas, identificando características específicas daquela área de estudo. Os registros nesse momento são muito importantes, registro em forma de vídeo, em forma de entrevista, em forma de registro também fotográfico. Então, esse é um material que inicialmente pode ser analisado em campo e contextualizado na sala de aula dentro do arcabouço teórico ou por meio de atividades práticas. Essa metodologia permite compreender o trabalho que molda e transforma o espaço e as paisagens, sendo o melhor da técnica e da tecnologia na relação sociedade e natureza. As paisagens, que são como impressões da cultura no espaço da cidade, podendo ser revelada em grafites, prédios, na própria corporeidade. Os lugares de encontro, de lazer, descanso, e como estes nos revelam pertencimento. Na paisagem aqui demonstrada, se encontram alunos fazendo estudo do meio, utilizando recursos da comunidade onde estão inseridos, analisando grafites em linguagem artística contemporânea, sabendo que o grafite é um museu a céu aberto, nos trazendo assim uma proposta cultural interessante. Qual o significado desse trabalho? Desenvolvendo o estudo do meio. Nós vamos estar identificando problemas, formulando explicações, elaborando questões, buscando informações e construindo significados. Para que isso ocorra, o que propomos aqui é uma compreensão maior sobre o grau de maturidade do professor e do aluno. Apresentamos uma tabela de graduação onde P é professor, A aluno. Essa tabela de graduação se chama grau de liberdade que os professores oferecem aos alunos. Segundo a professora e pesquisadora Ana Maria Pessoa de Carvalho,
se vocês observarem no grau 1, existe apenas a participação do professor na aula, não caracterizando um trabalho investigativo onde os alunos têm a possibilidade de construir seus conhecimentos. Mas a partir do grau 2, nesse nível de liberdade, o professor ele propõe o problema, a elaboração de hipóteses e o plano de trabalho são realizados pelos alunos, mas com a orientação do professor. O registro dos dados é também realizado pelos alunos, com a orientação do professor. E a conclusão, ela pode ser elaborada pelo grupo de alunos, mas apresentada e discutida por toda a sala, ressaltando a necessidade do conhecimento ser divulgado. Segundo a autora, esse é um ponto relevante para a enculturação científica, ou seja, ela promove condições para que o aluno se aproprie da cultura científica. Já os níveis 3 e 4 possibilitam mais liberdade aos alunos. E o nível 5, o aluno pode pensar em um problema e solucioná-lo. No quadro apresentado, a autora salienta a utilização de atividades investigativas, práticas ou de laboratórios. Enfatizamos que atividades investigativas nem sempre precisam ser realizadas somente com a participação de experimentos ou demonstrações práticas. Bom, ficamos por aqui. A equipe de Ciências Humanas agradece e qualquer dúvida nos procure. Obrigada a todos. Então, pessoal, fazendo esse fechamento agora com vocês, lembre-se, o ensino híbrido ele é composto por modelos de aula que integram as atividades presenciais e online, no quais os recursos digitais são utilizados para coletar dados, informações, que serão analisadas pelo professor com o objetivo de personalizar o ensino. Pensando nesse caminho, pessoal, quais são os resultados esperados do ensino híbrido para este polo específico? O que nós acreditamos que vai acontecer? Vai acontecer o plano de aula seu, professor, a sua técnica rotacional escolhida, aí que você foi inserido, que você teve essas orientações, somando essas duas ações, o seu plano de aula mais a técnica rotacional, isso vai dar um resultado de aproximação, seja ele presencial ou remoto, entre você e o seu aluno, entre você e seus alunos. Então, esses resultados, eles vão refletir, sabe onde, pessoal? Muito na convivência, né? Na aprendizagem sua e do aluno, porque você também está aprendendo, e o aluno também está aprendendo, e vocês vão fazer essas trocas. Isso tem um desempenho melhor e maior, onde? Na afetividade e no cognitivo. Portanto, professores, eu espero que vocês tenham um ótimo mês de setembro e de outubro para a aplicabilidade do ensino híbrido. Contem conosco, liguem aqui na diretoria, peçam para os seus coordenadores ligar para a gente entrar em contato com vocês, para ajudarem a trabalhar por trás dessas ações que vocês vão fazer. E aí, no final, nós vamos ter uma culminância bela e belíssima. Lembre-se, vocês estão sendo nosso polo de escuta, o piloto, e o ano que vem nós vamos mostrar para todos, porque está sendo um material extremamente rico de construção. Fiquem com Deus, uma boa semana, um bom mês para vocês e até a próxima. Até lá!
Tchau.